Olha, eu quero falar com vocês sobre João capítulo 15, verso 1 a 8, e eu quero trabalhar um contexto com você a respeito do propósito pelo qual Deus nos salvou. Deus, na verdade, Ele não nos salva simplesmente para que eu e você possamos ter uma boa vida e nós possamos desenvolver alguns aspectos para benefícios próprios enquanto estamos caminhando com Deus. Deus, Ele nos salvou porque Ele tem um propósito, não só em nós, mas através de nós. Gostei muito da expressão do Luiz enquanto orou aqui. Ele diz, olha, eu quero orar por você e com você. Porque às vezes nós esperamos tudo, né, de mãos beijadas, e nós desejamos tudo como se fosse sempre sendo alimentados na boca por alguém, mas Deus conta com cada um de nós. Então eu quero falar com você hoje sobre cresça com frutos. Existem muitas pessoas que crescem, amados, mas você não consegue enxergar frutos nesse crescimento. Existem pessoas que se tornam lindas árvores. Você consegue até se abrigar debaixo da sombra de algumas pessoas. Elas são bênção, elas são levantadas por Deus, elas ministram de muitas formas, elas fazem muitas coisas, mas quando você conversa com essas pessoas, você pergunta, olha, quantas pessoas de fato tomaram uma decisão por Jesus através da sua vida? E ela não tem um número para dizer para você, porque ela nunca trouxe ninguém a Cristo, muito embora ela é uma bênção. Quando Jesus olha para as nossas vidas, Deus espera que nós possamos produzir frutos para Ele. E frutos para Deus, no plural, não tem a ver somente com as obras e o social que nós fazemos. Às vezes nós entendemos que o social são frutos, e eles são de fato, mas eles são frutos que não permanecem. Frutos que vão permanecer diante de Deus são vidas que são acrescentadas ao reino. Pessoas que são tocadas e alcançadas por aquilo que você se tornou em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus passa a expressar através de você. Você vai ver na Bíblia de Gênesis e Apocalipse muitas expressões a respeito de como algumas pessoas foram assim reconhecidas cristãs. Elas caíram na graça do povo porque Cristo de fato era expresso através da vida delas, e essas pessoas trouxeram muitos frutos para Cristo. Então eu quero ler com você João capítulo 15, quero entrar em alguns detalhes. Não é nada daquilo que você já não ouviu. Como pastores, amados, e líderes, nós que ministramos, os irmãos sabem disso, os irmãos que ministram nessa casa, em outros lugares, o que acontece conosco? Nós somos sempre assim, desafiados pelo nosso ego, a trazer uma palavra diferente, a trazer uma revelação que ninguém trouxe. Nós somos sempre desafiados assim, interiormente, a falar alguma coisa que ninguém ainda falou, que as pessoas possam fazer assim, uau! Mas eu estava num tempo com Deus essa semana e Deus falou assim para mim, Anderson, olha, a igreja não pode perder a simplicidade. Sabe por quê? Nós estamos sempre desejando trazer coisas assim mirabolantes para a igreja, mas Deus, Ele se importa com o resultado final daquilo que nós estamos ouvindo. Às vezes ouvimos coisas tremendas. Amados, eu ouvi coisas nessa segunda e terça ali que eu vou falar para você. Eu estou com 30 anos caminhando com Jesus. Rapaz, nunca tinha ouvido não. Uns negócios diferentes, mas sabe o que Deus falou para mim quando eu saí de lá? Ele falou, tudo bem, Anderson, tudo isso aí acontece, eu movo, eu faço, está tudo certo, mas a questão é o que tudo isso resulta. O que resultou na sua própria vida nesses 2 dias, tudo que você ouviu? Nós perdemos tudo que somos e temos, amados, porque nós passamos a fazer sombras como árvores que somos, nos tornamos frondosos, mas não damos frutos. Pior coisa que existe na vida de um ser humano em Deus é quando Deus passa por ele e não encontra fruto nele. Jesus passou por uma figueira e não havia fruto nela. Sabe o que Jesus fez com ela? Quantos sabem? Ela ficou magrinha. Jesus falou, seca. Ela secou. O maior desespero de um cristão, de uma cristã, deveria ser o fato de um dia ser encontrado por Jesus em uma das ruas da cidade e Jesus perguntar assim, olha, cadê o seu fruto? Você tem fruto? Eu estou com fome. A Bíblia nos ensina, amados, que Deus, Ele se alimenta diferente de nós.
Quando Jesus foi questionado a respeito do que ele comia, do que ele não comia, ele falou assim: olha, uma comida eu tenho, é essa que me alegra, é que eu deva fazer a vontade do meu Pai, porque nem só de pão viverá o homem. E sabe qual que é a vontade de Deus? É que todos sejam salvos, mas que ninguém se perca. Há um desejo no coração de Deus, amados. Existe uma série de coisas acontecendo lá fora enquanto nós estamos aqui dentro. Existe uma série de coisas acontecendo na sua família enquanto você está brigando com o seu cônjuge. Existe uma série de coisas acontecendo com os jovens, os adolescentes lá fora enquanto você não olha para os seus filhos. Existe uma série de coisas acontecendo enquanto nós erramos no processo. Mas é muito bom sermos igreja. Mas eu quero ver alguns aspectos dessa simplicidade com vocês. Amém? Diz assim o verso 1, João 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Amém? Amados, eu procurei uma tradução bíblica trazida para o português que pudesse expressar melhor um contexto dessa parábola. Jesus está contando uma parábola e ele está falando a respeito de alguns personagens nessa parábola, e ele coloca 4 personagens assim que são muito claros para nós. Ele fala do dono de tudo, que é o Pai. Ele fala de que ele é a árvore, ele é o tronco, ele próprio Jesus, que ramos são enxertados nesse tronco. Ele fala desses ramos que são enxertados e por fim ele fala de frutos que são estabelecidos e são depois vistos e são colhidos por todo esse movimento que Deus está fazendo diante dessa parábola. O que eu queria entender com vocês? Eu procurei uma tradução que pudesse nos ajudar, não encontrei. Algumas traduções muito assim, fora, muito ruins. Mas quando você vai ler João 15 e você vai trabalhar isso no original, o verso 2 no português, ele perdeu a essência do original. Porque no verso original, no grego, diz assim, olha, nós estamos no português aqui, ok? No português o verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim, Jesus está falando dele mesmo, está dizendo que eu e você fomos enxertados nele. Ele falou, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Na verdade, no grego, no original, Jesus não diz isso. Jesus está dizendo o seguinte, olha, todo ramo que estando em mim e não der fruto, eu o levanto. A ideia do texto original no grego é que quando nós estamos enxertados em Jesus e nós não estamos dando fruto, Jesus vai nos levantar. Alguns eruditos estudiosos da palavra contextualizam esse momento na vida de Jesus, porque Jesus ele agiu muito assim enquanto ministrava os seus discípulos. Jesus ele trabalhava com os seus discípulos de uma maneira muito lúdica. Então, eles dizem que Jesus estava numa vinha e Jesus está usando essa vinha para que ele possa ministrar os seus ouvintes, todos aqueles que estavam com ele, inclusive os seus discípulos. E nas vinhas, amados, o ramo das vinhas, muitas vezes, eles precisam ficar num arame para que eles possam de fato crescer, depois produzirem. Mas quem é vinhocultor sabe disso. Algumas ramas, elas se desprendem do arame e elas relam no chão. E por conta da poeira, do orvalho ou da chuva, aquele ramo que fica no chão, então ele apodrece.
por conta de que ele não tem mais condições de luz e uma série de coisas. Então o que Jesus está dizendo? Quando ele está usando essa expressão, ele está nos dando uma ideia no original seguinte: olha, se você é um ramo que se desprendeu do propósito pelo qual você foi levantado e você está no chão, eu te levanto. Aí ele segue: mas aquele ramo que não estiver em mim, esse será lançado no fogo. Esse será julgado e condenado. Então Jesus está usando essa parábola no original de duas maneiras, para dizer como Deus trabalha nos ramos que estão conectados nele, que é o tronco, e como Deus trabalha com aqueles que se desconectaram completamente dele, que é a videira, que é a vida. Ok? Bom, contexto aí só para você entender no original. Eu quero trabalhar algumas questões com você então. Eu quero pensar um pouco, amados, a respeito de como Deus trabalha sendo Ele o agricultor. Você já parou para pensar como um agricultor, como um jardineiro, ele trabalha para um resultado final? O problema, amados, é que na igreja, ao longo dos anos, existem momentos que pessoas imaturas, elas atrapalham um processo de pessoas mais imaturas que elas. Nossa, que confusão, pastor, que o senhor falou. Pessoas imaturas atrapalham o processo de Deus na vida de pessoas mais imaturas que elas. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Nós estamos querendo dizer que, na verdade, Deus é o agricultor. Deus é o jardineiro. É Deus que está trabalhando com o seu jardim chamado igreja. E o jardineiro, ele sabe o resultado final que ele espera. Só que um jardineiro imaturo, amados, ele coloca a tesoura onde não deveria. Ele às vezes arranca o que não deveria. Ele às vezes projeta um cenário para o jardim que não é o melhor. Então, enquanto igreja, nós às vezes colocamos as mãos naquilo que Deus não deseja que nós coloquemos. E nós atrapalhamos o processo de como Deus conduz todas as coisas. E nós começamos a perceber isso nos relacionamentos dentro da igreja, porque você está com igrejas abarrotadas de pessoas feridas nos nossos dias, que foram feridos com pastores, estão feridos com lideranças, estão feridos com células, estão feridos com todas as outras questões que você queira imaginar e pensar e trazer. Por quê? Porque pessoas imaturas no processo foram colocando a mão onde não deveria, mas Deus é o agricultor, Ele é o jardineiro. E nós precisamos entender que o jardineiro dos jardineiros, que é Deus o Criador, Ele tem nas mãos uma tesoura para nos podar quando necessário. Porque pessoas nos feriram no processo e elas são imaturas e causam muitas feridas em nós, ou porque alguns de nós temos muitos problemas emocionais e transferimos para as pessoas que estamos sendo feridos, quando na verdade as feridas já eram nossas. Esse processo faz com que nós abortemos aquilo que Deus está fazendo, ao ponto de um dia nós nos tornarmos frutíferos. Nos tornamos árvores, mas não damos frutos. Porque nós paramos em meio ao processo, enquanto Deus está trabalhando nas nossas vidas. É muito difícil, amado, se você não for uma pessoa madura, se você não for um homem e uma mulher maduros, se vocês não forem, é muito difícil você discernir quando é Deus que está trabalhando e quando é o homem que está colocando a mão. Mas se você for uma pessoa madura, se você conhece a palavra de Deus, e esse é um dos pontos que nós vamos conectar, Ele está dizendo: aquele que permanece em mim e nas minhas palavras. Amados, a igreja se tornou analfabeta da palavra de Deus nos nossos dias. Essa semana eu fiquei impactado. Eu converso com muitas pessoas, né? Mas por conta do batismo, nós atendemos de maneira mais específica, mais direta. E nós então tivemos 15 atendimentos, foram 15 batismos, né? Com certeza os irmãos devem ter vivido a mesma experiência. Pessoas que já tiveram outras experiências em outras igrejas, religiões, em outros momentos, né, assim, pessoas tementes a Deus, mas a gente atendendo elas antes do batismo, conversando assim, no individual, no singular. Meu Deus, as pessoas não conhecem absolutamente quase nada da palavra de Deus. Nada. Não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Uma das pessoas que eu atendi, ela falou assim: onde que eu estava todos esses anos da minha vida? E falou a idade que ela tinha. Não vou falar porque senão eu comprometo quem eu atendi.
Ela falou: onde que eu estava, pastor, todos esses anos da minha vida? Que eu nunca enxerguei isso, que eu nunca percebi isso. Nós nos tornamos, amados, pessoas desconectadas da palavra de Deus. E por não termos a maturidade, por nós não termos uma referência, por nós não termos, às vezes, um parâmetro, quando Deus está nos podando, nós achamos que são os outros. E às vezes é Deus que está nos podando. Porque na verdade o jardineiro, o agricultor, o soberano, o Senhor, Ele sabe quais são os galhos das nossas vidas que precisam ser cortados, para que nós possamos lá na frente dar frutos para Ele. Ele está trabalhando conosco como igreja, e nós às vezes achamos que são as pessoas, e nós olhamos para as pessoas e condenamos as pessoas, e dizemos que os nossos líderes, que os nossos amigos, que a igreja é insensível. Ei, deixa eu dizer algo para ti nessa manhã: nós não somos insensíveis, amados. Ainda que nós erremos no processo, nós desejamos o seu melhor. Nós amamos você, nós estamos fazendo por amor. Às vezes nós não temos todas as respostas, não temos todos os caminhos, mas tudo que nós desejamos é que você possa ser frutífero, é que você possa ser frutífera, é que vocês possam produzir 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado nas vossas vidas, é que vocês possam se tornar a expressão exata de Jesus lá fora. Mas nós não entendemos às vezes que é Deus que está podando. Aí Deus vem e arranca ou corta o pedaço de um galho nosso, e nós nos ferimos com tudo e com todos. Essa parábola nos ensina, amados, nós somos ramos. Existe um agricultor, ele está trabalhando. Pastor, mas eu estou sofrendo, meu casamento, minhas finanças, pastor, a minha saúde. Ele está no controle de tudo. Por que eu não alcanço, pastor? Porque nós colocamos a fé em si mesmo, colocamos a nossa fé nas coisas, colocamos a nossa fé nas formas. Deixa eu dizer para você, quando Deus está dando uma visão a Ezequiel, houve um momento na vida de Ezequiel que ele falou: Senhor, agora não é possível mais a gente continuar se eu não me lançar nas águas. Porque Deus foi falando para ele: olha, anda mais 1000 côvados para dentro d'água, anda mais, anda mais. Chegou um momento que ele falou: Senhor, agora só há nado. Igreja, quando nós vamos entender que o agricultor vai podando as nossas vidas, ao chegar em alguns lugares, nós vamos precisar tomar algumas decisões que mudam a nossa história, mudam o nosso ser, mudam a nossa realidade, porque agora nós precisamos nos lançar e esquecer de qualquer comparação humana, porque é só nado. Deus tem levado algumas pessoas aqui a águas profundas, mas eles estão olhando para a igreja, eles estão olhando para o sistema, eles estão olhando para a religião, eles estão olhando para os modelos, para as formas. Olhe para Cristo, queridos. Se Ele está trabalhando essa área da sua vida, e se isso se tornou quase que impossível humanamente dizendo, é porque Ele está dizendo: você precisa perder o controle, filho. Filha, você precisa perder o controle. Enquanto você não perder o controle, eu não consigo conduzir. Entrega o controle. Entrega o controle remoto da sua vida nas mãos de Deus. Está doendo, pastor. Quem disse que seria fácil? Ao olhar para Jesus, você acha que de fato Jesus subiu naquela cruz dando risada? Ele foi para o Getsêmani. Chorou, queridos, transpirou gotas de sangue. Pedrão tentou de todas as formas, mas chegou um dia que Pedrão falou assim: olha, eu não me considero digno de ser crucificado igual a ele, crucifica-me de cabeça para baixo. Paulo, queridos, um grande homem de Deus na terra, colocou a sua vida na mão do agricultor. A Bíblia diz que aquele homem termina a sua vida declarando que guardou a fé, mas ele termina decapitado, dentro de uma prisão. Nós vivemos uma vida de ilusão. Às vezes nós acreditamos que a igreja, na verdade, ela foi levantada para que nós pudéssemos ser bonitos lá fora, para que nós pudéssemos ser considerados lá fora, para que nós pudéssemos ser reconhecidos lá fora, porque nós vamos pegando os textos bíblicos a respeito da igreja, e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Eba, nós estamos acontecendo e fazendo. Não, nós vamos comer o melhor dessa terra, e a gente então, uau, vou andar de carro zero, trocar de casa, comprar. Deus está dizendo para mim e para você: o meu trabalhar é diferente com vocês. Vocês podem ter todas essas coisas, mas deixa eu dizer para vocês,
existe uma cruz, amados. E o agricultor vai nos podando até que a nossa essência seja exatamente a essência que ele espera. Não sou eu que estou exigindo isso de você. Jesus está exigindo dos seus discípulos que eles possam entender que eles foram enxertados. Mas nós não temos só o agricultor, nós temos a videira. Sabe, amados, Jesus nessa parábola ele é reconhecido como o tronco, como a árvore, como a videira que vai nos receber. A Bíblia nos ensina, e você vai entender isso se conhece um pouco de Bíblia, que Jesus veio para os judeus não o receberam. Quando Jesus vem, ele tem um contato direto com os judeus, havia algo de Deus com os judeus, mas os judeus, eles recusaram o favor de Deus. Então Deus decidiu enxertar os gentios em Cristo. Nós somos os gentios, amém? Fomos enxertados na videira. Havia uma conexão direta com os judeus, mas Deus nos enxertou nele. E o que eu queria que você entendesse, se nós somos enxertados em Jesus, e Jesus é a árvore, Jesus, ele dá frutos. Quantos acreditam que Jesus dá frutos? Quantos acreditam que Jesus frutifica? Eu ia falar isso. Quantos acreditam que Jesus frutifica ainda nos nossos dias? Jesus dá frutos. Nós precisamos, amados, entender se ele dá frutos, que frutos são esses? Conta básica, tá? Primário. Pé de manga dá o quê? Por que a gente fala sempre no singular? Pé de laranja dá? Ficou bonito no plural. Sabe o que acontece conosco, amados? Jesus, ele é a árvore e ele vai dar e está dando e deu muitos frutos. Mas quando nós somos alcançados, nós entendemos o seguinte: nossa, agora eu estou no centro da vontade de Deus. E aí nós damos um fruto e nos conformamos com um fruto. Quem queria ter em casa uma árvore frutífera que dá só um fruto? Para que eu quero uma árvore dessa, irmãos? Ela vai dar um único fruto. Em casa nós somos em 3, o João já foi, né? Casou, mas nós somos em 3. Aí eu vou lá e falo: amor, tem uma manga no pé. Aí eu já vejo o Lucas aqui, né? Para chegar primeiro. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é um Deus de plurais. Deus não é o Deus do eu, Deus é o Deus do nós. Façamos. É isso que ele disse desde a criação. Então, se Jesus, amados, se manga dá mangas, laranja dá laranjas, uva dá uvas, um pé de Jesus tem que dar? Jesus, no plural. Muitos pequenos cristos. Muitos pequenos cristos. Porque é isso que aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos, que a gente tanto ama, que a gente tanto deseja, que a gente tanto busca. Os discípulos amados, eles foram sendo acrescentados à igreja, porque muitos frutos estavam palpáveis no que Deus estava fazendo na igreja. Pensando nisso, eu entrei lá numas estatísticas das igrejas dos nossos dias. Nos Estados Unidos, recentemente saiu uma estatística de lideranças, né? E de discípulos dentro das igrejas. 5% foi o resultado da pesquisa, ok? Da enquete. 5% das igrejas ao redor do mundo trazem uma pessoa para Cristo durante o ano. 5% da igreja ao redor do mundo trazem uma pessoa para Cristo durante o ano. 45 pessoas trazem uma só pessoa por ano para dentro da igreja não cristã. Ah, pastor, isso não acontece comigo. Só esse ano eu já trouxe 4. Você está trabalhando pelos outros 44 que não faz nada. Sabia? Porque na verdade eles não computaram isso. Eles computaram a quantidade de pessoas que não ainda conheciam Jesus e passaram a conhecer naquele ano. E quem foi que levou? Essa
Era pesquisa, ok? Então tem gente que leva mesmo 5, 6, 8, 10, mas daí você pega 44 que não levou nenhuma. Entende? Quando nós olhamos para uma igreja com essa realidade, amados, nós entendemos que nós estamos negligenciando os frutos. Nós fazemos tudo. Nós agora já estamos num outro nível, num outro patamar. Nós já nos permitimos ser podados pelo agricultor. Nós já entendemos que estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. As coisas estão todas acontecendo. Mas eu vou fazer uma pesquisa rápida de campo aqui. Quem tem coragem aqui? Tem? Ninguém tem coragem? Vamos lá. Vamos ser sinceros, irmãos. A gente não é para condenação de ninguém. Quem aqui nesse ano, nós estamos em setembro, trouxe um não cristão a Jesus Cristo, essa pessoa tomou a decisão por Cristo? Quem aqui nesse ano trouxe uma pessoa? Uma pessoa, nós temos 2, 3, 4, 5. Quem mais? É o 5%. Aqui deve dar menos de 5%. Olha o tanto de pessoas que nós estamos. 5 pessoas esse ano. Eu vou me colocar junto, tá? 6. Eu compro carne no açougue e eu falo se a pessoa tem Jesus. Ela fala que não tem, eu falo, não encosta aqui no cantinho aqui, ó. Posso orar por você? Você quer tomar essa decisão? De entender que agora você nasceu de novo? Eu quero. Como é que faz isso aí? Vamos. Eu faço atendimento, amados, as pessoas vêm para atendimento, outras pessoas trazem pessoas para atendimento. Sabe como começam os atendimentos? Eu digo o plano de salvação para a pessoa, porque eu sei que a pessoa ainda não tem Jesus. Eu falo, olha, antes de eu aconselhar a senhora, eu fiz isso essa semana com a mãe de uma membro aqui da igreja. Trouxe para me atender, está com problemas severos e tal, uma série de problemas, tal. Sentamos, pastor, vou deixar vocês à vontade, deixou eu e a mãe conversando, tal. Esperou aqui fora, eu estou lá na sala conversando com a mãe. Aí eu falei para ela assim, olha, antes de eu dizer qualquer coisa para a senhora, eu posso assim, em 3 minutos, sintetizar o porquê nós existimos e o porquê a senhora está aqui? Ela falou, pode. Vai falar que não pode também? Está aí, né? Veio, eu tô com a palavra. Ela falou, pode. Falei, olha, João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Vírgula, mas, tem um mas, a senhora está entendendo? Mas, todos quantos o receberam, a esses, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porque creram no seu nome. O livro de Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, se Deus formou o homem é filho? Ela ficou olhando e não respondeu, disse, ele não é filho, ele é formação das mãos de Deus. Então, quando nós temos a condição de entender o plano de salvação, Jesus está dizendo para nós o seguinte, todos quantos o receberam, a senhora entende que Jesus já te salvou, por isso você está aqui, agora você precisa reconhecer isso? Precisa reconhecer que Ele trouxe a senhora? Que Ele está te chamando? Que Ele está te salvando? Ela falou, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, tem outro texto também que diz que aquele que não confessar Jesus, o Filho, diante dos homens publicamente, ele também o negará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que confessar o Filho publicamente diante dos homens, ele também reconhecerá essa pessoa diante do Pai que está nos céus. Ela falou, nossa, como é que a gente faz isso? Eu falei, agora, posso orar pela senhora? A senhora repete? Porque se a senhora repetir a oração, devolvendo, essa compreensão de que Ele te salvou nas mãos dele, Ele vai fazer de você uma nova pessoa. Aí eu falei, sabe por que eu comecei por esse contexto com a senhora? Porque eu poderia atender a senhora aqui 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Tudo que eu falasse ia ser muito difícil de compreensão para a senhora. Mas se Ele te habita, tudo que eu falo a senhora vai entender. Porque Ele traz a revelação de si mesmo para todas as coisas na vida daquele que crê. Eu falei, então a senhora nunca vai compreender as coisas do Espírito se nós conversarmos na carne. Ela falou, agora. Vamos. Entende, irmãos? Nós precisamos levar as pessoas a Cristo Jesus, porque elas não sabem, porque as pessoas entendem, porque existe nos nossos dias também uma igreja que entende que, Deus salva, é Deus quem faz. Lógico que é, irmãos, mas as pessoas não compreendem. Os olhos precisam ser abertos. Por que você acha que Jesus olhou para aqueles discípulos e disse assim para eles, ide?
e pregai o evangelho. O próprio Jesus está dizendo que tem que ministrar, porque se não ministrar não há compreensão. Eu vi um testemunho lá essa semana, o pastor falou que uma pessoa da igreja procurou ele e falou assim: pastor, eu estou aqui há tanto tempo, mas deixa eu dizer para o senhor, eu estou trazendo uma visita aqui há 3 domingos, e eu preguei para ele, ministrei para ele o plano de salvação, tal. Aí ele falou assim: olha, eu vou então, e começou a vir. Ele falou: pastor, faz 3 domingos que ele vem, o senhor não fez um apelo em 3 domingos? A gente não faz apelo mais, irmãos, nas igrejas. Sabe por que a gente não faz apelo? Porque a gente acha que é o Espírito Santo que tem que fazer tudo. Porque a gente acha que se ele quer salvar, ele vai salvar. Se ele trouxe o camarada aqui é porque ele já salvou. E o camarada agora precisa reconhecer: olha, é isso aí, aconteceu comigo. Ele falou: pastor, eu vou levar ele em outro lugar para ver se alguém faz um apelo. O senhor não faz mais apelo na igreja faz anos. Porque a gente vai se enchendo de quinquilharias religiosas e a gente vai definindo modelos. Deixa eu falar para você, o que Deus espera no resultado final de tudo comigo e com você são os frutos. Pessoas que estão vindo a Jesus, estão reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador. Ah, mas quem que foi, pastor? Ele que aceitou Jesus, Jesus que aceitou ele. Irmão, o cara está salvo. Chega disso. Quem foi que salvou? Se foi ele, se foi eu. Se Jesus salva, o cara está salvo. É óbvio que é Deus que salva, mas nós paramos nisso. Paramos nisso. E Deus está dizendo para mim e para você: frutos. Vocês entenderam tudo, vocês estão conectados em mim. Eu tenho levantado vocês para vocês darem mais frutos, mas eu não encontro frutos. 95%, para não dizer 98%, não ergueram a mão porque não ministrou Jesus às pessoas esse ano para trazê-las a uma decisão. Precisamos levar as pessoas a uma compreensão de que Jesus entrou na vida delas e de que Ele pode mudar tudo e de que Ele continua salvando, libertando e curando. Quantos estão entendendo? Falei para você que ia ser simples. É simples assim. Leve as pessoas à compreensão do que está acontecendo na vida delas. Eu finalizo com você falando a respeito... Ministério de Música, por favor. Eu finalizo com você falando a respeito de que eu acredito que hoje, Deus quer ministrar 2 grupos de pessoas nesse lugar. O primeiro grupo são as pessoas que se tornaram árvores frondosas, mas eles não estão mais dando frutos para Deus. Eles fazem muitas boas ações, mas quando Jesus procura neles alguém que está sendo salvo por intermédio daquilo que Jesus fez na vida deles, não encontra nenhum fruto lá. E o segundo grupo de pessoas é que, se você de fato não tem a consciência de que Jesus é único e suficiente Senhor e Salvador absoluto das nossas vidas, você precisa ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência. Porque o que nos impede os frutos é achar que é sempre, nós falamos muito isso na comunidade, sempre é Jesus e mais alguma coisa. Jesus é absoluto, queridos. Absoluto na minha vida e na sua vida, sobre todas as coisas. Então eu queria que vocês se colocassem em pé. E eu quero orar com vocês hoje. Pastor, que oração que o senhor quer fazer? Eu quero fazer uma oração de arrependimento como igreja. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós estamos nos moldando a uma vida religiosa. Nos moldando a uma vida religiosa. Quando nós iniciamos aqui na comunidade, ministrando na comunidade, a única coisa que eu pedi para Deus: Deus, livra-nos da religião. E eu percebo que nós estamos com 3 anos e meio e nós estamos começando a tomar um molde de que está tudo muito gostoso, está tudo muito bom. Olha que prédio massa, olha que som louco, olha que kids da hora. Irmãos, parem com isso. Nós precisamos sair daqui e ministrar Jesus, dizer aos perdidos que eles necessitam se arrepender dos seus pecados. Porque se eles não o fizerem, eles não terão a salvação em Cristo Jesus e por meio dele. Então eu quero fazer uma oração de arrependimento como igreja. Eu fico feliz, amados,
Tivemos 15 batismos ontem, mas você sabia que boa parte desses batismos é porque outras pessoas vieram de outras igrejas e alguns deles são filhos que ainda não tinham batizado lá, mas já eram tudo de igreja. Entende? Nós estamos com 62 pessoas chegando. Tirando essas 15 que desceram as águas, o resto é tudo transferência. Sabe o que o pós-Covid fez com a igreja? Nós migramos de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, buscando sempre amassagear o nosso ego, encontrar uma igreja que fala: nossa, que lugar, olha, aqui nós temos a compreensão da águia. Você chega, o ninho está macio, cheio de pena, daqui a pouco a gente vai tirando as penas, deixa só os espinhos. Cuidado com a comunidade, porque ela vai deixar você num lugar desconfortável. Aqui você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Você não vai vir aqui só para ficar, ai que delícia, tomando chocolate quente. Não, quer tomar chocolate quente? Aqui não é o lugar. Pode também, mas não é o lugar. Aqui é lugar de evangelho de cruz. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos, de comodismo que nós temos. Uma comodidade que a gente não toma uma decisão, a gente sempre fica em cima do muro. Eu penso às vezes, amados, o que nos leva a estar onde nós estamos. Estou querendo parar, mas não estou conseguindo. Mas vou parar, irmãos, em nome de Jesus, eu vou terminar aqui com vocês. A gente fica desse lado do muro, aí está gostoso aqui na igreja. Aí a gente sai, a gente pega e pula o muro, aí vai para o profano. Aí a gente vive lá no profano, ninguém nos conhece. Aí daqui a pouco, nossa, é dia de célula. Aí a gente pula o muro, vem para o lado do santo de novo. Aí nós estamos aqui no santo. Ah, tem um evento na igreja. Aí depois nós pula o muro, vai para o profano de novo. Deixa eu dizer para você, o muro da vida do ser humano, ele nunca deixa de ser construído. Todos os dias tem trabalhadores nele. Todos os dias. Todos os dias. Existem alguns rolês que eu e você fazemos nessas idas e vindas do santo para o profano. Uma hora nós estamos no profano, pulamos o muro, estamos no santo. Existem algumas idas e vindas que gastam mais tempo. Vou te dar um exemplo. Eu fiquei lá, essa semana, fiquei lá 3 dias praticamente. Então foram 3 dias que eu não atravessei o muro para o outro lado. Foram 3 dias que o muro está sendo construído. Às vezes alguns vão para o profano e pulam o muro, e a altura dava. Ele pulou o muro e veio para o profano. Mas às vezes ele fica no profano 1 semana, 2, 1 mês. Ele fica 1 ano no profano, brincando com Deus. E ele não percebe que esse 1 ano que ele está no profano, o muro continua sendo erguido. Aí uma hora ele dá um estralo. E ele fala, vou voltar para o santo. Aí ele não aguenta mais voltar porque o muro está muito alto, ele não consegue mais pular. Uma hora você vai ficar preso no profano. Você não vai conseguir voltar para o santo. É por isso que a Bíblia nos ensina que todo homem caído precisa de um resgatador. Porque o muro se tornou tão alto que ele vai ter que estender a mão para trazer você de volta. Então deixa eu dizer para você nessa manhã, eu não estou chamando você a um arrependimento como igreja para esta casa. Eu estou chamando você a um arrependimento nesta manhã com Ele. Diga para Ele, me perdoa, Senhor, porque eu tenho estado mais no profano do que no santo e já não consigo mais voltar. Senhor, pega na minha mão, me tira desse lugar, me traz de volta em nome de Jesus. Me coloca amor pelos perdidos, ó Deus, coloca fogo no meu espírito e na minha alma. Coloca fogo, Senhor. Eu oro a Deus, amados, desde que me conheço por cristão, desde que fui chamado por Deus. Eu sempre oro a Deus. A Giovana sabe dessa oração, eu sempre falo para ela. Eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, coloca em mim um ardente amor pelos perdidos. E eu amo as pessoas, queridos. Eu posso ter errado com você em algum momento da vida, mas eu te amo, porque eu amo as pessoas. Intimidade com Deus, amados. Sensibilidade do Espírito não se aprende em escola. Você pode vir em 500 cultos, você pode fazer 500 formações, você pode fazer teologia, você pode fazer mestrado, você pode fazer Filipenses, Colossenses, Jesusense, você pode fazer tudo. Sensibilidade no Espírito é poder, é fogo. De intimidade no quarto, no secreto. Nós precisamos chorar pelas vidas. Você precisa sair daqui hoje e falar assim, eu não me conformo de não estar mais ministrando Jesus e levando as pessoas a Ele. Sai do profano e vem para o santo. Terminamos. Mas eu quero chamar você aqui na frente.
Eu quero que você reconheça que você está disposto a sair do profano e vir para o santo, porque você precisa de um milagre. Quem vai rejeitar essa palavra nessa manhã? Você tem todo o direito de rejeitá-la. Mas se você deseja que o Espírito Santo arda no seu coração de novo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Porque você vai dizer: Senhor, pega na minha mão. Eu não tenho estado na condição que eu deveria estar, dentro daquilo que o Senhor tem. Há alguém aqui? Se você está aqui, faça isso. Deus vai honrar. É tempo de que a mornidão não exista mais na nossa vida. Nós vamos derrubar por terra toda a mornidão que está no nosso ser. Você que não precisou vir à frente, eu quero que você estenda as mãos para essas pessoas e você comece a abençoá-las. E comece a profetizar sobre a vida delas, que Deus está mudando a realidade delas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada uma dessas vidas, Pai. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos tomando uma decisão como igreja nesta manhã, Senhor. Nós estamos nos arrependendo, Senhor, daquilo que nós às vezes não percebemos. Nós fomos chamados para dar frutos na Tua presença, mas muitas vezes nos perdemos no processo. Já não frutificamos mais, somos uma árvore bonita, frondosa, damos sombras, mas não damos frutos. Nessa manhã, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: batiza a Tua igreja com este fogo novamente. Através do nosso arrependimento como igreja, Senhor, nós nos dobramos diante de Ti e nós declaramos: Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Nós declaramos: Espírito Santo, muda a nossa sorte, a nossa realidade. Nós desejamos arder pelo Senhor, que o Teu fogo, o Teu Espírito queime os nossos corações e os nossos corações possam arder pela Tua palavra. Assim o Senhor possa te encher nesta manhã, o Senhor possa mudar a sua sorte, a sua vida, e que você se torne uma testemunha viva do Senhor lá fora. Haja separação na sua vida entre o santo e o profano nesta manhã. Assim nós abençoamos esse momento nas nossas vidas e clamamos como igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém. Estou inspirado, estou querendo emendar o culto da manhã com o da noite, mas eu preciso te liberar. Deus está no controle de tudo. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho chorado e clamado por uma igreja que deseja a vontade de Deus. E eu acredito que você faz parte disso. Deus está te tirando da cadeira nessa manhã, porque de fato Ele está te reposicionando. Às vezes Deus passa em revista o seu exército e Ele pega muitos guerreiros com seus escudos empoeirados. Você vai ver uma expressão quando Davi está com o seu exército e Deus passa o exército de Davi em revista. E aí está escrito na palavra que Deus desejou que aqueles homens limpassem os seus escudos e polissem eles novamente, para que eles pudessem estar em condições de batalha. Essa é uma manhã que Deus está devolvendo nas suas mãos uma flanela, para que você possa polir os escudos, para que você possa polir a sua espada, e para que você possa estar apta, para que você possa estar nas trincheiras, para que você possa estar nas linhas de frente. A sua vida não vai ser mais a mesma. Se você está acreditando na palavra de Deus, naquilo que Deus está colocando nas suas mãos, abra suas mãos. Eu quero declarar que você receba nessa manhã uma intervenção do Senhor. Eu declaro que Deus coloque nas suas mãos e Ele possa liberar ferramentas que são necessárias para que você possa combater o bom combate. Eu declaro uma unção do Espírito sobre a sua vida. Eu declaro Deus trazendo sobre você agora uma graça específica. E onde você colocar as suas mãos, haverá uma confirmação daquilo que Deus está fazendo. Eu te abençoo e profetizo unção dobrada do Espírito sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.